Bom dia, paz seja convosco, que seja uma manhã de domingo abençoada na sua vida, uma tarde ou a hora que vier a assistir essa live, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Venho aqui trazer uma palavra para o nosso coração, palavras que está em Gálatas 6:7. Vamos ler a palavra: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Pai amado, Pai querido, que essa palavra possa entrar em nosso coração, Pai. Que essa palavra possa nos moldar, nos transformar e nos edificar, Pai. Em nome de Jesus, que essa santa palavra possa nos transformar, Pai. Amém? A palavra de Deus vem falando conosco hoje sobre semear. Aí você vai me dizer, mas o que tem a ver com o título que você colocou? O que tem a ver que no título, que são as escolhas que fazemos, o que andamos semeando lá atrás, estamos colhendo hoje. Se muitas vezes nós semeando no nosso casamento tempestade, vamos colher turbulência, vamos semear ventos, vamos colher tempestade. Então quer dizer, se lá atrás nós começamos a semear a discórdia, começamos a semear brigas, então tudo isso está rebatendo e influenciando agora em nosso casamento, em nossa vida, em nossa família. Mas então o que devemos fazer? Nós devemos a partir de hoje começar a semear coisas boas, coisas que vão mudar e transformar o nosso casamento, a nossa vida, a nossa família. Por quê? Porque, como diz a palavra, vamos semeando o bem enquanto há tempo. O dia de amanhã, ninguém sabe. Daqui a pouco, ninguém sabe. Eu não sei se daqui a pouco eu ainda terei fôlego de vida. Por que que eu fico deixando as coisas mais importantes para depois? Por que que eu fico deixando? Sabe? É muito difícil entender como nós, seres humanos, somos. Porque nós deixamos tudo se perder para depois dar valor. Então, não vamos deixar se perder. Não vamos deixar ficar perdido. Não vamos deixar ficar esquecido para depois nós temos que lembrar. É importante a semeadura, mas também é importante o cultivo. Como que eu quero dizer com isso? Nós devemos nos cultivar em Deus. A semente que foi plantada em nosso coração deve ser cultivada em Deus. Devemos deixar que Deus trabalhe em nossa vida, que Deus cultive o nosso ser e nos molde e nos transforme. E entender que a primeira semente que tem que germinar é a semente do nosso coração. Nós devemos mudar, como diz a palavra, se você semear no Espírito, semear o bem, você vai colher o bem. Nós temos que entender isso, sabe? E muitas vezes, nós, principalmente no casamento, nós tentamos querer que o nosso cônjuge semeie, que ele mude, que ele se transforme. E nós esquecemos de nós. Eu não estou falando que o seu cônjuge não precisa de transformação. Todos nós precisamos de transformação. Mas primeiro a transformação tem que começar em nós. Como diz a palavra aqui, através do que nós estamos semeando, nós vamos colher.
Aí você vai olhar para mim, mas eu já estou semeando bem, já faz um tempo que eu estou semeando bem. O tempo, tudo é no tempo. Se você está semeando bem, continue semeando bem, que você colherá o bem. Deus deu seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele não condena os nossos pecados. Corrigindo, ele não condena o pecador, ele condena o pecado. Só Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então nós não temos condenação. Se nós firmarmos na palavra e no caminho. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Não tem condenação se nós estivermos em Cristo Jesus, se nós estivermos no caminho, se nós estivermos semeando no caminho. Agora, se nós estivermos... não tem nenhuma condenação, Jesus morreu por mim na cruz, mas eu estou tocando minha vida do jeito que eu acho que eu devo? Não. Ei. Quando Jesus deu a sua vida pela nossa na cruz, a nossa vida passa a pertencer inteiramente a Ele. Assim, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Salvador. Então, o que você está esperando para começar a semear coisas boas, para poder colher coisas boas, para poder buscar a transformação da sua pessoa? Você fala, é fácil falar, é fácil dizer isso. Mas não, eu não falo da boca para fora. Eu vivi a real transformação no meu casamento, na minha vida, na minha família. Mas primeiro, a transformação veio dentro de mim, começou de mim, eu comecei a semear. E assim vem vindo a transformação e cada dia vai sendo transformado, um dia mais após o outro. Cada dia você vai colhendo o que você vem plantando lá atrás. Você vai fazendo uma colheita. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez você fazendo a colheita. Um dia de cada vez você vai fazendo uma colheita. É um dia de cada vez. Que você tem que semear primeiro para colher. Você não vai colher antes de semear. Então, enquanto você vai semeando na presença de Deus, porque é muito interessante sobre a semente, semear. Para que você semeie bem, corretamente, o primeiro passo é escolher boas sementes. E como você vai escolher boas sementes se você não tem informação sobre essa semente? Mas na palavra de Deus tem informação sobre a semente que você deve semear, sobre a palavra que você deve semear pela sua vida, sobre a palavra que você deve semear, sobre a palavra que você deve semear pela sua vida, para transformar o seu casamento, para que ele seja renovado, para que a sua vida seja renovada. Porque, como eu estou dizendo, tem muita coisa para ser transformada, mas eu vivi, mas só por causa do quê? Porque eu entendi que primeiro eu tenho que semear no meu coração para que ele venha a ser transformado pela palavra de Deus, sendo moldado pela palavra de Deus. E assim, a minha família, o meu cônjuge, será renovado, será transformado. Porque não adianta de nada eu conhecer a palavra, eu escutar a palavra, eu escutar conselhos de pessoas que estão aconselhando baseadas na palavra, mas eu não ponho em prática essa semente. Porque essas pessoas estão sendo como um vendedor de semente que vai explicar. Os servos de Deus são como isso. Vamos dizer, ele vai mostrar como um vendedor que mostra o produto para o seu cliente. Mas aqui, os servos de Deus mostram o produto que é a palavra de Deus, que é a semente que vai mudar e transformar a nossa vida. Eles usam dessa maneira. Vai expondo o produto, explicando sobre o produto, sobre a palavra de Deus.
e vai falando como nós devemos agir, como nós devemos semear, como. Então, é dessa maneira. Se posicione. Se posicione. Se posicione diante de Deus. E Ele vai transformar a sua vida. E Ele vai fazer a sua vida. Mas quando assim você estiver posicionado, estiver semeando, baseado na palavra de Deus, e essa palavra vai restaurar, vai transformar o seu casamento, a sua vida, a sua família, mas através da semente que você estará plantando. Primeiro você começa a semear e depois vem a colheita. Pode ser um processo longo e demorado, mas quanto mais antes você semear, mais antes você vai colher. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar para encerrar? Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, peço hoje que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha entrar em lares, Pai. O Senhor venha entrar em famílias, Pai. Venha tocar vidas, Senhor Jesus. Venha restaurar vidas, Pai. Venha fazer o milagre, Pai. Venha fazer a obra, venha fazer a transformação, Pai. Venha nos fazer hoje que por essa palavra, Pai, nós entendemos que devemos semear no Seu Espírito. Devemos semear na palavra, Pai. Devemos semear baseados na palavra. E que essa palavra vai nos transformar, vai nos moldar, Pai. Que essa semente vai gerar frutos. Oh, Senhor Jesus. Vai restaurando casamentos, Pai. Vai trabalhando em casamentos, Pai. Vai trabalhando em vidas hoje, Pai. Vai entrando em famílias, Pai. Vai restaurando, Pai. Toca no esposo, toca na esposa, Pai. Toca em filhos, filhas, Pai. Em irmãos, Pai. E vai restaurando, vai fazendo a obra, vai fazendo o milagre, Pai. Em nome de Jesus. Faça a obra e o milagre, Pai, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Gostou do vídeo? Gostou da live? Compartilhe essa live para que possam ser alcançadas mais pessoas. Em nome de Jesus.